Estamos estudando a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, nesse nosso curso de Introdução ao Novo Testamento. E estamos falando da problemática para entender uma relação entre o Antigo e o Novo. Nós tínhamos dito que essa problemática ela se expande em três vertentes: a vertente de interpretação hermenêutica, da teologia e eclesial. Nós falamos no outro vídeo sobre a problemática da interpretação e sobre a teologia. Agora, como entender do ponto de vista eclesial? Porque também é problemático. Problemático por quê? Basta imaginar ou perceber quantas pessoas falam assim: Deus disse isso para Israel, mas nós, agora que somos o novo Israel, e logo nos colocamos à frente daquele povo, quase que dizendo: Israel está ultrapassado. O importante agora é a igreja, somos nós, e cada povo, cada denominação eclesial toma assim a promessa de Israel para si. Fala, esse povo escolhido sou eu. Né? Ou falamos, veja a nova Jerusalém que desce do céu. Que Jerusalém é essa? Somos nós, a igreja. Eu lembro de um curso que eu fiz, tive a graça de fazer em Jerusalém, Jerusalém Antiga, com o padre De Gasperis. E neste momento que ele falava sobre essa relação entre Jerusalém Nova e Jerusalém Antiga, ele falou assim: se a igreja, se nós somos a Nova Jerusalém, o que é essa cidade aqui? Ele levantou assim, abriu a janela e mostrou. Esse povo que está aqui é o quê? Eles não existem? Eles existem. E estão lá, né? Um povo que ninguém conseguiu destruir. Um povo amado. Então, é difícil talvez, mexe com o nosso brio, mas entendermos que o nosso chamado é enxertado, como diz Paulo, no chamado de Israel. Deus chamou um povo para ser luz das nações. Este povo não correspondeu, talvez, com os ditames do Evangelho, não correspondeu, mas Deus não abandonou nunca esse chamado a esse povo, que continua interpretando a Bíblia e continua vivendo o seu chamado. E nós, como igreja, fazemos parte dessa Jerusalém. E quando tem aquela visão de Apocalipse, né, de uma Jerusalém nova que desce do céu, eis que estaremos também lá. Assim cremos, mas não exclusivos. Um Deus que abarca todos, inclusive o Antigo Testamento. Então veja que é problemático em três vertentes, realmente: hermenêutica, teológica e eclesial, que facilmente tentamos tomar o lugar de Israel. Agora, quais foram as respostas que os teólogos propuseram ao longo da história? Se a problemática é essa, quais foram as respostas? Então, são principalmente 4 respostas. Uma resposta, que a gente chama de um modelo antitético. Uma resposta de tipologia, alegoria. Uma resposta de promessa-cumprimento. E uma resposta melhor, que seria a história da salvação. Então, o primeiro modelo que se tentou foi o modelo antitético. Quer dizer, quem estava fazendo aquilo não percebia. Hoje a gente enquadra como modelo antitético. Quer dizer o quê? Separar. Esquece o antigo. Então veja que é um modelo que ainda está em voga ainda para muitas pessoas. Esquece o antigo. O antigo está ultrapassado. Na linha de Hebreus, esquece o antigo. Marcião, né, escritor lá do 2º século, falava fortemente sobre isso. O Antigo Testamento propõe um Deus ruim, violento, mau, que precisa ser esquecido. O importante é o novo. Ou quando cantamos, né, o Antigo Testamento, que deu ao novo seu lugar, por trás está sempre uma ideia antitética. Acabou o Antigo. Esse modelo não dá para ser aceito. Não dá para ser aceito porque senão teremos que rasgar a Escritura. Teremos que uma meia-verdade. E teremos que ir contra um mandamento do próprio Senhor, Jesus Cristo, que disse assim, né? Nem o iota, nem a menor letra do hebraico, a menorzinha letra, né? Iota, será apagada da lei. Eu não vim para desfazer a antiga lei, mas para dar pleno cumprimento. Então esse modelo antitético ele precisa ser abandonado, não dá para ser aceito assim. Um segundo modelo que se tentou foi o tipológico, alegórico. O que é isso? A tipologia tenta amarrar pontos do Antigo Testamento com o Novo. Então, sim, os padres da igreja fizeram muito isso, Orígenes, principalmente,
Agostinho gostava muito disso, né? Tudo que aconteceu no Antigo é só tipo do que tem no Novo. Alegoria é muito difícil de fazer. Porque para você fazer uma alegoria, você tem que amarrar todos os pontos. Então, você pega a história de Josué, ponto por ponto, você tem que amarrar com a interpretação cristológica. A história de Jonas, por exemplo. Que sentido Jonas representa o povo? E que sentido Jesus, né? É o mesmo Jonas que sai da baleia, que sai da barriga do peixe, da barriga da baleia ali, do peixe, não se fala baleia no texto, mas se fala grande peixe, né? Dag Gadol, grande peixe. Mas a tipologia é muito difícil de fazer. Tem um exemplo clássico de Orígenes, que ele retoma aquela narração de Josué, quando os espiões entram lá na cidade de Raabe, aquela prostituta, e ela coloca ali depois um lençol para os espiões de Israel escaparem da perseguição. Eles escapam da perseguição assim. E Orígenes diz que aquele lençol vermelho, aquele lençol que descia na muralha, é o sangue de Cristo. Ele faz uma tipologia, ele amarra. É muito comum na patrística, mas não é muito bem aceito na exegese atual, no estudo atual. A gente entende, corrobora, mas hoje em dia não é exegese crítica, ninguém mais aceita esse tipo de análise. A exegese crítica exige que você mostre no grego, no hebraico, né, no estudo mais aprimorado, se um ponto do Antigo Testamento tem relação com o que você está afirmando no Novo. O perigo desse tipo de análise é entender o Antigo apenas como parte. Nada no Antigo tem sentido. Tem sentido só o que está no Novo. O sentido do Antigo é só esse, fazer luz para o Novo. É basicamente o que apresenta também o terceiro modelo, que é o modelo promessa-cumprimento. Então, nós temos o modelo antitético, o modelo tipologia-alegoria e o modelo promessa-cumprimento. É como se tudo que tivesse no Antigo fosse só uma promessa, sem sentido em si mesmo. Mas só tem sentido enquanto cumprimento, que vai acontecer no Novo. Então é muito difícil até dar aula de Antigo Testamento, porque o aluno pega o Antigo Testamento, ele olha e fala, bom, professor, isso aqui é Jesus Cristo. Você, poxa, sim. Vamos chegar em Jesus lá no Evangelho. Mas será que o livro de Eclesiastes, naquela sua dureza, naquela sua fala, às vezes até revoltante, né? Será que ela não tem um sentido em si mesmo? Talvez não seja um sentido tão belo e tão profundo, tão determinante como se tem no Novo. Mas claro que o Antigo Testamento tem a sua mensagem. Com certeza tem. E a gente tem que salvaguardar essa mensagem. Dizer, não, vamos colher o que se tem ali naquele livro. É muito difícil fazer isso. Mas não dá para entender o Antigo Testamento apenas como promessa, cumprimento, e nem apenas como tipologia. O último modelo é o modelo história da salvação. Então são 4, né? Vai se perder, não. Modelo antitético, modelo tipologia, alegoria, modelo promessa, cumprimento, e o último modelo história da salvação. Esse é o melhor, que compreende tudo que foi feito ao longo dos tempos como uma história revelada. Né? Deus sempre falou pela boca dos profetas e dos antigos, e por fim nos falou em Cristo. É o que diz Hebreus. Então, este último modelo, ele não descarta o Antigo Testamento. Ele colhe toda a mensagem do Antigo. Claro, respeita a importância primordial da encarnação, porque em Cristo a palavra se encarnou. Em Cristo, aquilo que era contado, que era vivenciado, se tornou carne. Mas não se trata de desprezar o Antigo. Pelo contrário, é entender essa história da salvação, que nós fizemos nos vídeos sobre a interpretação da Bíblia, introdução à Bíblia, perdão, né? Colher essa introdução. E essa forma pedagógica de Deus nos falar ao longo dos tempos. Então, irmãos, é isso. Seria só uma abordagem inicial sobre o curso Introdução ao Novo Testamento. Eu gostaria de falar para vocês dessa relação
nessa Bíblia versão para estudo da Ave Maria, eu faço a introdução ao Novo Testamento, faço também o estudo, a introdução a cada livro do Antigo, mas muitos dos textos que eu trabalho com vocês aqui está lá na introdução ao Novo Testamento, da Bíblia de introdução, na introdução ao Novo Testamento da Bíblia, da Ave Maria, versão para estudos, né? Então a gente defende isso, né? O Novo Testamento não pode ser apenas meio, perdão, o Antigo Testamento não pode ser apenas meio, não pode ser apenas algo preparatório. E eu digo lá na introdução que o Novo Testamento não exige que o Antigo seja batizado. O Antigo, digo assim lá na introdução, tem uma verdade em si, uma mensagem teológica própria, e não necessita ser batizado pelo Novo Testamento, para só então lograr êxito como mensagem salvífica. Nós vamos ter que entender essa relação entre os dois testamentos, mas não precisamos nem batizar o antigo, nem desprezar o antigo. Colher a sua mensagem peculiar, para depois sim colher o que para nós é determinante como cristãos, a mensagem no Novo Testamento. É o que faremos nos outros vídeos.